Vamos falar sobre o sacramento da confissão. Você já ouviu alguém dizer: "Eu me confesso diretamente com Deus, eu não preciso de padre"? Ou talvez você mesmo já tenha pensado assim. Mas a pergunta que não quer calar é: isso está realmente de acordo com a Bíblia? Certa vez me questionaram: aonde está na Bíblia que eu devo confessar com o padre? Será que a confissão sacramental foi invenção da Igreja? Ou foi o próprio Cristo quem instituiu este caminho de reconciliação? Hoje eu quero conversar com você com a Bíblia aberta, sem polêmica, mas com a verdade. Muita gente parte de uma verdade incompleta. Sim, só Deus perdoa os pecados. A própria Escritura Sagrada, ela confirma isso no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 7. Então, quem pode perdoar pecados senão Deus? E isso é verdade. Mas aqui está uma questão fundamental. Deus pode escolher agir através de instrumentos humanos? Pergunto. Porque se a resposta for sim, então a discussão muda completamente. Deus já fez isso e Deus já fez isso inúmeras vezes. Deus já nos falou por profetas, curou por meio de homens, evangelizou por meio de apóstolos, batiza através dos seus ministros. Então a pergunta não é só Deus perdoa, mas a pergunta correta é: Deus quis conceder esse ministério à sua igreja? Agora vem um ponto decisivo, que está lá no livro de João, capítulo 20, do versículo 21 ao 23. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Veja isso. Jesus está transferindo a missão que Deus lhe concedeu para aqueles a quem ele envia. Depois ele diz: recebei o Espírito Santo. E então, àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Olha, Jesus não disse: digam às pessoas que Deus talvez as perdoe. Ele disse: a quem perdoardes os pecados. Isso é autoridade delegada. Mas pensa comigo, como alguém pode perdoar ou reter um pecado sem conhecer qual pecado foi cometido? Daí nasce a necessidade da confissão. A Bíblia não fala apenas de arrependimento silencioso. Ela fala de confissão. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, está escrito: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Você percebe? A fé cristã nunca foi apenas individualista. O cristianismo é comunhão, é corpo, é igreja. O pecado fere a alma, mas também rompe a comunhão. Por isso, a reconciliação também tem essa dimensão visível. São Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 18: Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Ele não disse: cada um resolva sozinho. Não. Ele disse ministério. E ministério implica serviço, autoridade e missão. Agora, alguém pode dizer:
Mas a Bíblia também diz que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Sim. E na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, atesta isso. E isso continua sendo verdadeiro. O sacerdote, ele não substitui Cristo. O sacerdote aponta para Cristo. O sacerdote, ele ministra o perdão que vem de Cristo. É Cristo quem absorve. O padre é apenas um instrumento. Imagine alguém dizendo: se Deus pode me curar diretamente, então eu não preciso de médico. Pode? Claro. Mas Deus frequentemente usa meios. Da mesma forma, Deus pode tocar sua alma diretamente, mas Cristo deixou um caminho concreto de reconciliação. A confissão não é humilhação, é libertação. Não é um tribunal de condenação. A confissão é um sacramento de encontro com a misericórdia. Não é sobre contar pecados a um homem, mas é sobre permitir que Cristo cure aquilo que você ainda esconde. Porque há feridas que só começam a cicatrizar quando deixam o silêncio. Agora, se esse vídeo esclareceu a você sobre a necessidade da confissão, compartilhe com alguém que já teve essa dúvida e me diga nos comentários: você já experimentou a paz de uma confissão verdadeira? Fica com Deus e até já!